Habitantes da terra, assim diz o Senhor Deus. Parte 03, dia 21 de novembro de 2023. Até hoje, se quisermos quebrar o coração dos pecadores, nosso martelo deve ser, embora às vezes uma passagem específica do sermão possa ser citado pela pessoa convertida como meio de esclarecimento. Ainda assim, na maioria dos casos, é o texto ou alguma passagem da Escritura citada durante o sermão que é abençoada para fazer o trabalho. Mark Shane diz: confie nisso, é a palavra de Deus, não nosso comentário sobre a palavra de Deus que salva almas. E assim é. Usemos muito das Escrituras, muito da prata, pura da revelação sagrada e nenhuma liga humana. O que é o joio do trigo, diz o Senhor? Embora às vezes uma passagem específica do sermão possa ser citado pela pessoa convertida como meio de esclarecimento, ainda assim, na maioria dos casos, é o texto ou alguma passagem de escritura citada durante o sermão que é abençoada para fazer o trabalho. 6. Para fechar este ponto, tal autoridade tem assim diz o Senhor, que não deve ser desprezado sem impor ao ofensor a penalidade mais severa. Samuel veio a Saul com assim diz o Senhor e ordenou-lhe que destruísse os amalequitas. Eles deveriam eliminá-los totalmente e não poupar nenhum deles. Mas Saul salvou o melhor do gado e das ovelhas e trouxe Agag para casa. E qual foi o resultado? Seu reino foi tirado dele e dado a um vizinho seu que era melhor do que ele. E porque ele se exaltou além da medida para fazer outra coisa, senão de acordo com a letra do mandamento de Deus, ele foi afastado para sempre de ter domínio sobre Israel. E marque esta palavra: se alguma igreja na cristandade continuar depois que a luz for dada e depois que a repreensão clara for proferida, a andar contrariamente à palavra de Deus e a ensinar o que é inconsistente com a Sagrada Escritura, como Saul foi afastado do reino, então aquela igreja será afastada de diante do Senhor dos Exércitos. E se algum homem ou mulher, seja eles quem for, depois de receber a luz do alto, continuar voluntariamente a fechar os olhos, eles não será, se for um herdeiro do céu, rejeitado da salvação eterna, mas será expulso de grande parte da utilidade e o conforto que ele poderia ter desfrutado. Ele conhecia a vontade de seu mestre e não a fez. Ele será açoitado com muitos açoites. Ele tem sido como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, e sua boca deve ser contida com cabresto e freio. Muitas tristezas serão para aqueles que se atrevem a se lançar contra os grossos chefes do escudo de Jeová, opondo-se ao seu, assim diz o Senhor. Sobre quem esta pedra cair, ela o reduzirá a pó, e todo aquele que cair sobre ela será quebrado para seu próprio dano duradouro. Oh, meus irmãos, eu gostaria que nós tremêssemos e tivéssemos mais admiração pela palavra de Deus. Receio que muitos tratem as coisas de Deus como se fossem meramente questões de opinião. Mas lembre-se de que a opinião não pode governar na casa de Deus. A palavra de Deus não é a opinião do homem, reivindica sua lealdade. Lembre-se de que, embora nossa consciência ignorante não nos acuse de erro, se andarmos contrariamente à palavra de Deus, nossa consciência não nos protege do pecado, pois a consciência não é o árbitro soberano do certo e do errado, mas a clara palavra de Deus é a regra da equidade. Eu não peco tão abominavelmente como se eu pecasse contra a minha consciência, mas eu ainda peco. Se, tendo uma consciência não esclarecida, transgrido por ignorância, mas se eu voluntariamente mantiver minha consciência nas trevas e continuar em erros
que eu poderia facilmente saber por um pouco de reflexão e pesquisa da palavra de Deus, então minha consciência não pode me oferecer desculpa, pois sou culpado de vendar o guia que escolhi. E, então, sabendo que ele ser vendado, sou culpado da loucura de permitir que ele me levasse à rebelião contra Deus. Ó Igreja de Deus, ouça a voz de seu grande fundador e Senhor. Todo aquele, portanto, obedecer a um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Por uma integridade severa, que manterá a palavra e nunca se desviará dela, aconteça o que acontecer. 2. Queridos amigos leitores e ouvintes, a segunda parte do nosso assunto pode ser muito desagradável para alguns que se desviaram aqui, mas não posso ajudar. Não me lembro de ter pedido a alguém que viesse me ouvir e, portanto, como vocês veem por sua própria vontade, quando eu tiver alguma verdade para falar, não a esconderei, porque vocês escolheram estar presente. Na crise atual, sinto que é uma desgraça para mim se não levantar a minha voz como uma trombeta e insistir com todas as minhas forças na necessidade de reforma em nossa igreja atual. Além disso, tenho uma excelente desculpa para a investigação que estou prestes a fazer, pois, como sou publicamente acusado de ignorância e ao mesmo tempo meu dever e meu privilégio buscar instruções daqueles que me indicam autoridade para ensinar, quando alguém é conhecido por ser profundamente ignorante e há certos pais na fé que têm o poder de instruir, o reverendo Wilson Goode, o reitor de Ripon, parece estar muito familiarizado com a extensão de minhas leituras e aquisições mentais do que eu mesmo. Ele fala com toda a positividade de um conhecido pessoal sobre minha suposta ignorância e, de minha parte, não estou ansioso para questionar uma autoridade tão reverente. Ele descreve, quanto àquele jovem ministro que agora está delirando contra o clero evangélico neste ponto, é de se lamentar que tanta atenção tenha sido dada às suas críticas. Ele é, lamentavelmente, porque toda a sua falta de conhecimento com a literatura teológica o deixa totalmente despreparado para a determinação de tal questão, que é uma questão não de mais doutrina, mas do que pode ser chamado de teologia histórica. E suas acusações são apenas um paralelo àquelas que os romanistas fariam contra si mesmos, bem como contra outros, pela interpretação das palavras: este é o meu corpo. Amém. Tem continuação. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre eternamente. Amém.